Vaikra, inaugurando a leitura do terceiro livro, ou no centro da Torá, entre as leituras e os estudos de Bereshit, Shemot, Bar Midbar e Devarim. Estamos no centro, no meio do livro que é considerado e que nos convida sobre a santidade e que nos ensina como aproximar-se. Aproximar-se é a intenção espontânea de cada um que tem a intenção de fazer isso em relação a Deus, se aproximar. O título desse terceiro livro, ele está relacionado à primeira frase ou palavra, como de todos os outros livros, e também das 54 porções de Torá, que dão nome, que dão seus devidos nomes às porções. Mas nós poderíamos fazer disso uma pergunta, do título dessa porção. Ou nós poderíamos fazer várias perguntas do título desse livro e perguntar para você, ou você perguntar para você mesmo, quem te chamou? Quem te chamou? Quem chamou você aqui? Vaikra, e ele chamou a Moisés. Moisés se encontrou impossibilitado de entrar na arca que ele mesmo, na tenda que ele mesmo se ocupara na construção, na supervisão de todas as coisas, quando ele percebeu a presença divina de que ele, mais do que ninguém, tinha total intimidade na conversa com o próprio Criador, com o próprio Deus. Mas quando percebeu de que a nuvem havia tomado o espaço construído, ele ficou para o lado de fora, até que ele fosse chamado, que é o nome desse livro. Ele o chamou. Moisés ele não usou de arrogância ou dos seus atributos de ter participado da construção do Mishkan e falar, eu vou entrar porque estava à frente dessa construção. Não. Quando percebeu a presença divina, ele ficou para o lado de fora e Deus o chamou. Não fala Deus o chamou, e ele o chamou. E Moisés entrou na arca. Agora, a partir dessa leitura, nós passaremos a entender as atribuições de muitos mandamentos, que diz assim, até o momento nós falávamos assim, esse é o mandamento que Moisés recebeu do monte. E nós teremos muitos outros mandamentos, dos 613, que vai falar assim, Deus falou a Moisés da tenda da reunião. Da tenda da reunião. Em que Deus se encontrara e se encontrava com Moisés. A inauguração do Mishkan está acontecendo aqui, a partir desta porção, da construção que nos ocupamos das leituras do livro de Shemot, desde Terumá, até Pekudei, que fazia a prestação de contas de todo o material usado e doado na construção do Mishkan. Agora a inauguração. A inauguração, a preparação dos levitas, a preparação dos Koanim, a preparação do Kohen Gadol, um período de quarentena em que eles passarão
a ficar isolados por 7 dias, e no 8º dia, então, essa inauguração ela acontece. Agora, a tenda do encontro é o lugar que, muito embora esse livro ele vai falar de sacrifícios hoje para o período pós-moderno, é uma coisa em desuso, não é? Ninguém mais oferece sacrifícios de animais, de sangues, de libações, há muito tempo. Os judeus, por exemplo, desde a destruição do 2º templo. Então, essas orações já estavam anunciadas, esse sacrifício já estava preparado, conforme diz o profeta, de que os teus sacrifícios serão as orações dos seus lábios. Ficou mais fácil para todos vocês ou não? Ficou mais barato para todos vocês ou não? Porque a aproximação não se entende no início dessa leitura como um sacrifício pelo pecado, porque os 3 primeiros serviços, ou os primeiros serviços que serão oferecidos aqui, são serviços de aproximação. Não é serviço de expiação. Não é sacrifício pelo pecado. Não é sacrifício de retorno. É sacrifício de aproximação. Qual é a diferença do sacrifício de aproximação com o sacrifício de expiação? São sacrifícios voluntários. O sacrifício de aproximação são sacrifícios voluntários. Voluntários. O sacrifício voluntário é aquele que tem a necessidade de se aproximar de quem? Da presença divina. Quando você fala um sacrifício por expiação, um sacrifício pelo pecado, é uma necessidade de retorno. Retornar. Techuvá. Mas os sacrifícios que é apresentado nas leituras públicas dessa manhã são sacrifícios voluntários. É aquele em que o religioso deseja se aproximar. Sacrifícios de paz, sacrifícios de todá, em que você diz assim: vou me aproximar do Eterno. De aproximação. Corban, ou karov, aproximar-se da presença divina. Então, a construção do Mishkan é a oportunidade que Deus dá a uma fatia muito pequena da humanidade de pessoas que decidiram a serem justas e piedosas e nobres e excelentes, quando Deus diz assim: vocês serão para mim uma nação sacerdotal. Vocês serão para mim uma nação de Coanim. Vocês serão para mim uma nação de pessoas honestas. Vou mudando aqui os atributos. Vocês serão para mim uma nação de pessoas justas, de pessoas piedosas. Então, é por causa dessa fatia da população que Deus se dispôs a morar num tabernáculo construído por homens. Quando você lê em Shemot que Moisés fez o Mishkan conforme lhe havia sido mostrado no monte. O que foi mostrado no monte para Moisés tirar o modelo da construção feita no deserto? O
O que Moisés viu no monte? Os construtores. Uma planta de engenharia. A imagem de cada coisa que ele tinha que construir, ou mandar construir, porque não... Usa o microfone. O que eu disse? Pronto. Não tem. Perdemos, né? O internauta perdeu, né? O senhor falava o modelo que foi mostrado. Não tem som, tem que ligar. Dá uma assistência aqui, Samuel. Então, o Juan Pablo disse que o que foi mostrado foi um modelo. É isso? Esse modelo estava onde? Os sábios, nessa discussão, vão afirmar que já existe, ou já existia, o protótipo do que Moisés construiu no deserto. Deus não precisava de uma morada, precisava. Quem que precisava da morada? Nós que precisávamos de que Deus voltasse a morar entre nós. É como você fala assim, eu moro no mesmo prédio que o senhor Abravanel. Nós moramos, somos vizinhos. Isso dá algum status ou não? Tem empresas, principalmente de comunicação, que elas se instalam em condomínios onde há pessoas, onde há moradores ilustres, assim, que exatamente os seus objetos, seus clientes, os potenciais clientes comprariam e usariam o seu serviço só porque eles moram no mesmo condomínio de algumas personalidades. Vocês sabiam disso? Sim. Eu comprei um apartamento ali, onde o Neymar tem a cobertura. Faz alguma diferença ou não? Posso falar? Claro que pode. As pessoas, por exemplo, que querem projetar seus filhos, eles procuram viver num condomínio onde pessoas ricas moram, carro importado, essa coisa toda, para influenciar os seus filhos à riqueza, para influenciar os seus filhos a ter um padrão de vida diferente daquele que mora, infelizmente, na favela. O Queiroz? Claro. Nós tivemos o Salmo 99, verso 6, deixa eu ver se eu acho aqui. E a pergunta está de pé. Quem te chamou? Quem te chamou? Essa pergunta vai ficar até o final do shiur. Eu posso responder? Ai, ai, ai. Claro que pode. O Eterno chamou Moshe, porque ele era a única pessoa que poderia ajudar os construtores do Mishkan a fazer o modelo que Moshe lhes transmitiu. Moshe não construiu nada, ele apenas ordenou. Inclusive, quando foi para erguer o Mishkan, ninguém do povo podia fazer. Só Moshe, por causa do peso das vigas. Diz o Rabi Yosef Kalaski, que comenta isso. Então, disse que Moshe ficou triste, mas eu não fiz nada da Mishkan, não construí nada.
aí o Eterno lhe disse que o Mishkan criado de Moshe, mas ele seria o único a levantar as vigas. Então, uma coisa, vou resumir. Deus chamou Moisés, Moisés chamou os Coanim, os sacerdotes, e lhes deu a orientação, e daí a nós também nos chamou. Nós que fazemos parte aqui da congregação e aqueles que nos ouvem, vocês foram chamados também para fazer parte dessa comunidade, dessa fé, dessa crença, desse segmento. Eu achei que o senhor ia me enrolar, mas o senhor respondeu no final. Mas fica de pé a pergunta. Continua, né? mamãe minha. Quem te chamou? Quem te chamou? Porque da disposição divina de chamar uma fatia muito pequena da humanidade para representá-lo. Quando você cria uma marca e supera o mercado, você venceu todos os obstáculos, todos os desafios, os espiões industriais, as corrupções das patentes, da NPI, dos registros, dos impostos, dos obstáculos. Aí você chega lá na frente com uma marca que é validada pelo Neymar e pelo Silvio Santos. Está boa a sua marca ou não? Agora, quando você precisa de um representante que represente essa marca, qual é o critério para a pessoa ser representante desta marca? Você que é o dono da marca. Eu estou perguntando para você que é o dono, que superou todos esses desafios, que passou todos esses obstáculos, e agora você precisa de pessoas que representem a idoneidade dessa marca. Olha os atributos aí. Aqui, o Aharon, dono da marca. Fala, Aharon. O que tem que ter no currículo? Shabbat Shalom. Bom, para representar uma marca ou alguma coisa, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser uma pessoa idônea, sem problemas na sociedade, uma pessoa justa, que vai transparecer aquela marca confiável. Então, basicamente, seria isso. É isso. Ele está chamando, certo ou não? Ele está chamando as pessoas para representarem a marca. Tem que ter esse currículo. Tem que ter boa aparência, reputação ilibada, tem que ter notório saber, tem que inspirar confiança, ou seja, tem que ser honesto. Então, desse chamado que Deus se dispõe a fazer, novamente, é o que ele propôs lá no princípio. Vós sereis para mim uma nação sacerdotal. Serão representantes. E eu vou confiar para vocês a minha maior preciosidade. Qual é a maior preciosidade que você vai confiar na mão do teu representante? O nome dele e a sua Torá, que é a revelação máxima do universo. Então, pessoal, aproximar-se foi oferecido para todos os outros povos. Todos os outros receberam a oportunidade. Nenhuma das nações existentes, nenhuma das 70 nações existentes, poderão no futuro reclamar de que nós não tivemos a oportunidade dos judeus. Poderão? Não. Tem um salmo que deixa isso bem claro, e que existe um humor judaico que diz assim, de que os egípcios disseram, qual é a mitzvah, qual é o mandamento em questão? E Deus diz, não roubarás. Eu acho que não, isso vai nos atrapalhar nos negócios.
Pode ser. aos turcos. Não cometerás adultério. Não, 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 não. Não temos interesse. Agora, aos judeus, quer meu mandamento? E os judeus perguntam, quanto custa? E Hashem diz, é de graça. Então nos veja 10. Que é a disposição de falar, de dizer, faremos e ouviremos, faremos e obedeceremos. A forma incondicional de aceitar o mandamento, de representar isso, e que Deus, depois da saída do Egito, ele fala, vocês serão para mim uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas justas e honestas, que me representarão diante de todas as nações. Agora, se nós somos representantes, é porque Deus tem um propósito do quê? Qual que era o propósito de você ser representante de uma marca? É de você cercar ela e enterrar ela? Ou de você expor? De você expor da melhor forma. A intenção é de que todas as outras nações fossem alcançadas pelos méritos desses representantes dessa nação sacerdotal. Essa nação justa deveria inspirar as demais nações sobre a vantagem de ter Deus morando entre nós. Inclusive, nossos comentaristas e sábios dizem que, quando foi pronunciado as 10 palavras, 70 nações também ouviram. Então, dentro da sua palavra, Roche. Exatamente dentro. O Salmo 99, verso 6 diz assim. 5. Exaltem ao Senhor nosso Deus e prostrem-se diante dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre aqueles que o invocavam o seu nome. E eles clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Qual que é o segredo aqui? O Salmo 99, que é atribuído a Moisés, ele está destacando de pessoas que foram chamadas, certo? Aarão foi chamado? Foi ou não foi? Você vê que os dois irmãos, Moisés e Aarão, ele nos coloca lá no princípio dos irmãos. Qual os irmãos lá do começo? Caim e Abel. Quando Moisés falou, Hashem, passe para outro esse papel. E depois Deus persuadiu, falou, você é o meu representante, você tem o currículo que eu preciso. Aí, não, mas eu tenho limitação, eu falo pesado. E Hashem falou assim, não, eu colocarei o teu irmão ao teu encontro. Quem era o mais velho dos irmãos? Aarão. Aarão teve a chance de ter ciúme do irmão dele. Aarão foi colocado no mesmo cenário que os dois primeiros irmãos. Falar, não, é eu que mereço essa posição. É eu que preciso estar nesse lugar. É eu que mereço essa oportunidade. Eu sou o irmão mais velho. Eu sofri aqui com os meus antepassados, fiquei do lado dos meus pais. É eu que preciso dessa posição. Qual foi a reação de Aarão ao encontrar Moshe, seu irmão? Felicidade. Entendeu? De felicidade. Fala, meu irmão, o que você quer que eu faça? Entendeu? Você pensou, quando você pensa que você quer ser Moisés, aonde estará o Aarão? O pontífice. Porque Moisés não poderia ser Aarão.
Você consegue imaginar a posição de Caim se ele tivesse superado o sentimento ou não? Vocês conseguem imaginar o papel dele no mundo se ele tivesse superado essa energia ou não? Quando Aharon supera essa energia, ele se torna o pontífice. Um papel único que não pode ser usado por nenhum outro, nem pelo próprio Moisés. Então, quando nós vislumbramos o papel do outro e esquecemos do nosso, nós criamos uma ruptura no concerto do mundo. O Salmo 99, verso 6, diz assim: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre aqueles que invocavam o seu nome. E eles clamavam, e ele lhes respondia. Num pilar de nuvem, ele lhes falou, e eles obedeceram os seus testemunhos e todo o seu decreto que ele lhes deu. Vocês se lembram de Samuel, a famosa história de Samuel Hanavi, o profeta? Samuel Hanavi foi colocado à disposição pelo voto de Hana, sua mãe. O filho que me nasceu darei ao Senhor. Porque o primogênito, ele pertence a Deus. Lá, na morte dos primogênitos, Deus diz assim: todo primogênito será meu. Quando Hana, que pretendia ser mãe de filhos, ela disse a Deus: o meu primeiro filho pertencerá a Deus. E o que ela fez quando nasce Samuel? Ela vai e entrega a Eli, o Cohen Gadol, e ele fica no serviço de Deus. Ele era sacerdote? Ele era levita? E o que ele fazia no templo? Ele não foi resgatado, não teve o Binyon Raben de Shemuel Hanavi. Porque ele foi dedicado a Deus, sendo o primogênito, já pertencia a Deus. Então ele não foi resgatado por Hana e Elcana. Ele foi entregue ao serviço de Deus. E quando do papel de Shemuel, ele vai ter a seguinte experiência. Ele vai lá ao quarto de Eli e diz assim: eis-me aqui, Senhor. E ele diz assim: vá dormir, menino, eu não te chamei. E de repente ele volta pela segunda vez e diz: Hineini, eu não te chamei. Então ele volta ao seu lugar. E depois Eli, a Cohen, vai falar assim: quando você for chamado de novo, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. E então, pela manhã, Eli acordou com a pulga atrás da orelha, dizendo: o que te disse Deus? E o menino constrangido, porque não era boas notícias a Eli e a Cohen. Mas Eli sabia. Ele falou assim: se você não me falar, que Deus te faça outros tantos. E Samuel contou a Eli. E ele é apresentado como profeta. Quando o Salmo 99 fala de Samuel, entre Aharon e Moisés, da sensibilidade de que esses homens ouviam a Deus. Qual que é a proposta de Deus à humanidade, pessoal? Qual é a proposta de Deus a Gog e Magog? Que ouça a sua voz. Que ouça a sua voz. O plano é um plano maior, vai muito além da nação sagrada. A nação sagrada é o meio pelo qual Deus chegará a todas as outras nações. E existe um propósito até de estarmos espalhados entre as nações, conforme a Haftará lida pelo Akiva.
Porque quando nós não atingimos os propósitos, estando no lugar, a partir do lugar sagrado, Deus vai nos espalhar aonde? Entre as nações. Para que as nações saibam da forma como Deus cuida da sua herança. Eu estava na Sefer com Hanor e entrou um famoso psicanalista, desses que aparecem em todas as entrevistas em São Paulo. Estava ali do lado do balcão, e por lá de fora da Sefer havia um judeu tomado de... Poxa, como que eu vou falar? Tomado de loucura, pronto. Mas ele era inofensivo. E o que ele fazia por lá de fora da porta chamava a atenção. E ele gritava, ele falava em hebraico, estava usando roupas militares, ele colocou uma bandeirona de Israel e outra do Brasil, tocava o shofar. Ele tocava o shofar, aí o psicanalista perguntou para mim, quem que está tocando o shofar? Eu falei, o judeu lá fora. Aí ele estranhou, porque por que está tocando o shofar hoje? Por que ele está tocando o shofar hoje? E ele tocava o shofar e clamava e rezava, falava em hebraico. E existe uma sinagoga ortodoxa ali logo ao lado da editora. E ele fazia esse papel. Fora do normal. Aí esse psicanalista, ele começou a conversar conosco falando sobre o hebraico daquela pessoa. Porque falou assim, mas ele é um judeu? O hebraico dele é hebraico fluente. E o Hanor conseguiu desenvolver uma conversa com um louco. Não porque o Hanor era louco, mas porque fala bem o hebraico. E aquilo foi uma experiência interessante para nós e também para o psicanalista, né, que talvez ele que poderia ler a cabeça do potencial cliente dele que estava para o lado de fora da loja. Como que Deus fala com cada um de nós? Como que Deus falou, o Rabi disse, que Deus falou em 70 idiomas. Para todas as nações, para todos os povos. Todos ouviram Deus. Mas é Israel que fala, faremos e entenderemos tudo que o Senhor mandar falar. Moshe Rabbeinu, ele só tinha um desejo, de que Deus falasse com todos, porque vai ser na experiência dos 70 auxiliares de Moshe Rabbeinu que Moisés vai reclamar e falar, poxa, divida um pouco a função aí, pô. Está pesado para mim. Não estou dando conta. Do conselho que Itrô já havia dado a ele, e Hashem separa 70 homens com o currículo apresentado pelo Aharon, lá desses 70 homens, então Deus tira de uma porção que já estava em quem? Em Moshe, e distribui para mais 70 homens, e esses 70 homens começam o quê? A profetizar. Quando o homem começa a profetizar, ele já está num sentido acima. Ele já está num sentido acima de que Eli não sabia. Ele falou assim, entendi. Quando você ouvir a voz de novo, você diz assim, Hineini, eis-me aqui. Eli Cohen sabia que Deus estava falando com quem? Deus queria falar com quem? Deus precisava falar com Shemuel. O próprio Eli Cohen estava encontrando um obstáculo, mas Shemuel Hanavi falaria a Eli. Quando dos 70 homens, 2 não atenderam à convocação, eles começaram a profetizar da tenda, do lugar onde eles estavam, e Yehoshua ben Nun vai denunciá-los, dizendo,
Ei, Moisés, há 2 homens no acampamento que ousaram a profetizar. Prenda-os. O que Moisés vai falar para ele? Oxalá que todo o povo, Que susto. oxalá que todo o povo sejam profetas. Tem ciúmes por mim? Está ficando maluco? Tomara todos profetizassem. É o que Moisés queria, porque era uma distribuição da carga. Todo mundo saberia o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito e o que não poderia ser feito. Essa é a intenção. Adão, onde você está? De que Deus habite novamente entre a humanidade. Agora, o homem precisa dar um passo nessa aproximação. Por isso que os sacrifícios que vamos aprender nessas leituras são os sacrifícios que são substituídos pelas nossas orações, pelas nossas rezas, são os sacrifícios que nos colocam um passo adiante da presença divina. Karov, são os sacrifícios de intenção, de agradecimentos, de todá, de exaltação e de muitas outras coisas, como também os sacrifícios de pecado, de expiação. Quando nós nos afastamos, o que existe para nós? Uma atualização lá no Waze, não é isso? Você está lá na Grande São Paulo, errou o caminho, o que acontece, Edivando? Você passou lá do entrocamento, o Gershon, recalculando a rota. Isso é reaproximar. Quem que inventou o Waze mesmo? A Xena. Mas foi um judeu que tornou ele um aplicativo. Eu não consigo mais usar o Google Maps, mas não porque não foi um judeu que fez ele. É porque a forma como o Waze funciona no trânsito é incrível. A forma como ele se atualiza rapidamente. Porque ele foi criado para tirar, para colocar e tirar soldados israelenses de lugares, de becos na faixa de Gaza. Então eles usam esse aplicativo, ele se atualiza. Se tiver um beco que tem saída, o Waze coloca você ali. Para fugir do tráfego, para fugir do trânsito e de outras coisas. E nós temos isso acoplado porque quando nós erramos o caminho, quando nós erramos o caminho do Rumash, quando nós erramos o caminho da alma, de Torá, aí entra recalculando rota. Você tem que fazer de novo, pô. Começa de novo. Comece novamente. Aí entra os sacrifícios do pecado, os sacrifícios de expiação. Porque a tenda só está existindo aqui, ela só está sendo inaugurada por quê? Porque Israel aprendeu a recalcular a rota a partir do pecado do bezerro de ouro. Quando eles erraram o caminho, o que o Waze dele fez? Faça retorno, faça techuvá. E eles fizeram retorno com precisão, e Deus voltou atrás do que havia decretado, dizendo: não caminharei com vocês, minhas faces não caminharão com vocês, eu colocarei um anjo diante de vocês, e ele sim vai introduzi-los na terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacob. Ele vai desterrar os Hiteus, os Jebuseus, os Cananeus, e vocês entrarão na terra sem a minha presença. Vá! E eles não aceitaram isso. Eles não aceitaram nada mais, nada menos do que a presença divina com eles. Então eles fizeram com precisão. E é por isso que existe a tenda, o templo, a sinagoga, porque é exatamente a referência de que nós precisamos para perceber o quê? Para perceber a presença divina. Esses dias a dona Lídia falou: Samuel, tira meu nome da Amidá. Quando a pessoa pede para tirar o nome da Amidá, é porque o milagre de que ela precisava já aconteceu.
na leitura do cortejo da Torá, a energia acumulada da Torá, ela precisa ser distribuída toda semana. Quando nós encerramos o serviço da Torá, que ela vai voltar a reaparecer novamente, no próximo sábado, essa energia é dispensada entre nós, que nós percebemos como a presença. Existem bênçãos recitadas aqui pelo Razan, que ela só é pronunciada nesse dia. E nela está a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa paranação, o nosso sustento e o domínio sobre aqueles que nos odeiam. Só no Shabat essas bênçãos são distribuídas para a comunidade. Então a intenção dos céus é perceptível na fala de Moisés. Tens tu ciúmes por mim? Tomara todos fossem profetas. Eu gosto daquele filme, a ficção científica que chama Lucy. Quem já assistiu? Ela tem um acidente químico que faz com que ela ultrapasse sua capacidade mental a ponto de que ela começa a viver em outras dimensões, fisicamente, a alcançar outras dimensões na comunicação, na percepção, para frente e para trás. E Moisés tinha isso. Moshe Rabbeinu, ele escutava a presença divina da tenda da reunião. Como vocês estão me ouvindo? Só Moisés poderia ouvir Deus. Só Samuel poderia ouvir dizendo, Samuel. E Eli não poderia ouvir. Mas qual a vantagem de ser sozinho o profeta? Aí Moisés diz, tomara todos sejam profetas. E essa é a proposta de Deus, não é só com a nação sagrada, mas a partir de todas as nações. Então, o que vamos aprender a partir de Vaikra, dos livros, das próximas leituras, é aprender como se aproximar da presença divina. A censura do profeta Isaías nessa paraxá é do momento de que todos tiveram a experiência de se aproximar da presença divina, mas isso se tornou uma canseira, uma fadiga, um cansaço, uma encheção de saco. Tem outro atributo ruim para falar? O profeta Isaías está chamando a atenção de uma geração que cansou de se aproximar. Cansou de ser exemplo. Cansou de andar na linha. E eles começaram a perder as referências. Você vê que a idolatria citada no profeta Isaías, lida na Haftará de hoje, ele diz de um homem que forja o metal e de outro que forja a madeira para fazer do mesmo material. A madeira para cozer o pão e a outra para fazer um ídolo. Quando a pessoa perde as referências da presença divina, ela se inclina a coisas que ela mesma possa fazer. Você acha que um grande rabino, que um sábio, que um erudito, que um judeu de diferentes níveis, ele está isento disso? Vocês pensam ou não? Não estamos isentos. Porque quando nós perdemos as referências da presença divina, nós buscamos isso de coisas inimagináveis, como de uma madeira que pode, ao mesmo tempo, ser a lenha, ela pode ser uma referência de divindade. Ela pode ser uma idolatria.
Devarim, nós somos sobreviventes. Por isso que eu pergunto, quem que te chamou aqui? É a primeira chamada que você está atendendo? Quantas vezes Samuel foi chamado? É a primeira chamada que você está atendendo aqui? Você que nos acompanha de casa, é a tua primeira chamada? E você já sabe quem está te chamando? O retorno, pessoal. O nosso retorno, a nossa techuvá, que acontece de forma histórica e coletiva, porque nós fomos sobreviventes de um decreto ruim, porque os nossos pais estavam previstos de se afastarem desse caminho. Deus diz assim: visto que vocês não me serviram com alegria, visto que vocês não me serviram com alegria, vocês servirão aos teus inimigos com angústia e dor. Aí vem os decretos de Devarim dizendo que os nossos filhos seriam tomados, seriam sequestrados, que a nossa produção seria roubada, que o sol se tornaria em bronze para a nossa plantação, que o nosso céu seria transformado no quê? O que você planta num solo de ferro e um céu de bronze? Nada. Que nós não teríamos paz. E que o comentário seria: quem dera o dia de amanhã fosse como o de ontem que passou. Ou seja, de total insegurança, sem perspectivas. E o pior desses decretos descritos em Devarim é de que nós seríamos levados a servir os nossos inimigos com angústia e que lá nós serviríamos deuses de pau e deuses de pedra. Nós, pessoal, estamos atendendo qual chamado? Qual o chamado que nós estamos atendendo? Será que depois de tantos anos a atualização está funcionando agora? Na nossa geração, na nossa vez? Quando os nossos pais erraram lá atrás, nós andamos quilômetros e quilômetros sem recalcular a rota de volta. Aí os nossos pais foram levados a lugares errantes, aonde estava o Deus de pau, aonde estava o Deus de pedra. Nós entrávamos no lugar onde não tinha um razão, onde não tinha um rabino, onde não tinha uma Torá, onde não tinha um minyan, para falar: nesta casa eu entro, nesta casa eu rezo, mas nem Deus de pau, nem Deus de pedra eu sirvo. As nossas rezas tinham que ser ocultas, o nosso pêssaro escondido nos montes, nas cavernas, a nossa mikve. Como fazer mikve? Nós somos os sobreviventes. Nós somos os sobreviventes dos nossos pais que decidiram se afastar, porque eles se enfastiaram do serviço divino. É a Torrerá da Haftará de Isaías de hoje, que diz assim: vocês se cansaram do meu serviço. E nós nos cansamos das coisas boas, nós nos cansamos. As pessoas não fizeram escolha por causa de picanha. Lá no deserto eles escolheram e se enfastiaram do pão. Quem dera Deus nos desse carne para comer. E o que eles receberam? Codorna. Carne. De que mal que eles morreram? Da carne que eles pediram. Aquilo serviu de armadilha. E as pessoas são assim, não mudou os tempos.
As pessoas são atraídas por coisas assim, por metáforas. É pelo pepino, é pelo alho, é pelas panelas de carne que tínhamos juntos ao Egito. Todos os ditadores fizeram uso disso. Disso o quê? Da armadilha que nós temos. Nós nos cansamos das coisas boas. Nós nos afastamos das coisas boas. Nós nos distanciamos das coisas boas. E permita a Hashem de que o recalcular da rota ele possa acontecer na atualização. Que o nosso GPS não nos engane e nos coloque distante do lugar da onde nós deveríamos estar. Porque, pessoal, nós precisamos aprender a voltar. Nós erramos. Nós temos diferentes vícios. Você pode achar abominável o vício do teu amigo, mas e o teu? E nós temos vícios diferentes das nações? Não, são os mesmos. Nós temos vícios diferentes dos cananitas que foram expulsos por causa dos seus vícios? É diferente? É isso que nós somos diferentes? Porque os nossos vícios são diferentes dos cananitas que foram expulsos? É isso? Não. A nossa diferença deles e das nações é que Hashem deu um atributo a você. Uma percepção divina que está em você, uma alma judaica. Ele te revelou a Torá, que é para você se orientar por ela. Você se orienta pela Torá. Agora a Torá aponta os teus vícios. Ela fala assim, olha aí, Shemuel, teus vícios são esses. Não é o Yaakov que tem que lidar com os teus vícios. É você, Shemuel, que tem que lidar com os teus vícios. Aí eu tenho que usar a Torá e a percepção de Deus e lutar contra isso. A diferença, pessoal, nossa, que deve ser nossa em relação aos demais povos, é de que a percepção que temos de Deus, a nossa alma judaica, somada com a Torá, nós conseguimos ter domínio sobre as nossas paixões. Essa é a diferença. Nós dominamos as nossas paixões. E quando nós dominamos as nossas paixões, aí acontece recalculando rota. Você consegue achar o caminho de volta. Você consegue fazer techuvá. Então, a nossa diferença deve ser em dominar os nossos instintos. Quando nós falamos da paixão do outro, das inclinações do outro, é porque deve estar tudo sob controle aqui em casa. Tomara que esteja. Quando nós nos ocupamos com a paixão do outro, com a inclinação do outro, é porque a minha já deve estar dominada e controlada. Então, se ela não estiver, no que eu tenho que me concentrar? Tenho que me concentrar nelas. Estou falando do caminho de volta, pessoal. Nós nem falamos ainda dos serviços voluntários, dos serviços espontâneos, que é aquele que você decide assim, vou oferecer um sacrifício de paz. Quanto custa um sacrifício de paz? Nós voltamos com essa pergunta depois da participação do Minyan. Juan Pablo. Dentro da palavra do Senhor, é o seguinte, que o Eterno nos determinou com missão sacerdotal. Quer dizer, nós temos funções. E isso nos lembra o que está narrado no capítulo 4 e 5 de Juízes. Quando Débora, mulher, se levantou por mãe a Israel. E ela diz que enquanto ela se calou, as pessoas tomaram rumos diferentes. Então ela teve que se levantar como mãe em Israel
Isso quer dizer, a obrigação que nós temos hoje dentro desse chamado, de não estarmos ocultos de nossos vizinhos, daquelas pessoas que sempre está no nosso WhatsApp, pessoa perguntando como eu faço para ir na sinagoga, como que eu faço para conhecer Torá, como que eu faço para comprar o Sidur, como que eu faço o negócio das festas. As pessoas estão sempre com ansiedade de conhecer, e nós nos calamos. Eu não sei, isso quem sabe é Orochi. Nós temos que ter capacidade de responder e atrair. Dentro desse chamado que o nosso Orochi está falando. O Salmo 50 diz assim: um cântico de Asaf. Todo-poderoso Deus, o Senhor falou convocando a terra do levantar do sol até o seu acaso. De Sião, beleza consumada, Deus apareceu. Que nosso Deus venha e não fique silencioso. Um fogo consumidor diante dele e seus arredores, muito turbulentos. Ele convoca os céus acima e a terra para julgar o seu povo. Junte-se a mim, meus devotos, que confirmam minha aliança através de sacrifício, e os céus proclamarão sua retidão, pois Deus é o juiz. Preste atenção, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu prestarei testemunho contra ti. Deus, teu Deus, eu sou. Eu não censurar-te-ei por teus sacrifícios? Não são teus holocaustos minha constante preocupação. Não tomo de tua casa nem boi, nem dos teus cercados e teu rebanho quaisquer bodes, pois minha é qualquer besta da floresta e os berromonte dos milhares de montanha. Eu conheço todos os pássaros, todas as aves das montanhas, e o que rasteja aos meus campos está comigo. Se eu tivesse faminto, não te contaria, pois meu é o mundo e a sua abundância. Necessito comer carne dos touros? Ou eu desejo sangue dos bodes para beber? Oferece a Deus confissão. Então, redime ao Todo-Poderoso teus votos. Implora-me no dia da aflição, e eu libertar-te-ei. Tu honrar-me-ás, mas o perverso, disse Deus. Não há propósitos. Não para que meus propósitos tu contas, os meus decretos. O Salmo 50, ele traz essa torrerá. Então, isso soma o que o profeta Isaías encontrou da realidade daqueles que seriam levados para o primeiro cativeiro da Babilônia. Os sacrifícios, o sangue, a carne, ela não estava na sede ou da fome de que Deus tinha desses alimentos. Ele estava no karov, na forma como que cada um se aproximava. As suas intenções, elas são medidas pelos seus sacrifícios. Os seus sacrifícios é que mede as intenções. Nós falamos dos dois primeiros irmãos. Qual foi a medição que Deus fez em relação aos dois irmãos? Foi baseado no quê? Foi baseado na conversa dos dois? Foi baseado nas boas intenções? No que foi baseado? Na kavaná. A intenção, pessoal, como diz o velho ditado, até no inferno está cheio, não é? A boa intenção. Você pode intencionar fazer as melhores coisas, realizar as melhores obras, as maiores ações, mas isso é medido no fazer, na realização. E isso que percebeu e que se destacou Abel em relação a seu irmão.
os sacrifícios de votos, de aproximação, ele é medido na forma como nós nos aproximamos. Nessa intenção. Ou seja, pessoal, semana passada eu quero destacar aqui, eu participei do encontro em Belo Horizonte, de uma comunidade que já existe, e essa comunidade se dispôs a receber todos os contatos do Anuncim Brasil de Minas. São mais de 200 contatos. Desses 200, você chacoalha a peneira, vai sobrar menos da metade que deseja receber os conteúdos, de estar ali estudando. E quando você oferece uma sinagoga, talvez isso caia ainda lá embaixo. Tudo bem, estivemos lá e essas pessoas foram acolhidas pela comunidade. Mas no decorrer da semana, que nós articulávamos da pessoa ser encaminhada e ser recebida numa sinagoga que já existe, a pessoa falava assim, eu estou olhando aqui o endereço, estou vendo que essa sinagoga é longe, ela está a 30 quilômetros da minha casa. Eu falei, é longe. 30 quilômetros é longe. Eu falei, você acha razoável me deslocar 1000 quilômetros para estar aí com você? Tem uma igreja na esquina da tua casa? Bem pertinho, tem ou não tem? Então vai lá. Vai numa igreja mais próxima à tua casa. Agora, quantos templos tinha para 12 tribos ou 12 estados? Quantos templos tinha em Eretz Israel? Quantos? Um templo? Não tinha um em cada bairro? Estamos ferrados então, pessoal. Um dos milagres, pessoal, um dos milagres que o Gershon está comentando aqui, era que quando você deixava o extremo, que alguns moravam em divisas com países, com vizinhos perversos. Deixava suas plantações, ele deixava suas máquinas, suas casas, para ir celebrar Pêssah, ficar 7 dias fora. E um dos milagres é que as suas coisas não eram mexidas. Sua plantação não era incendiada, não era saqueada. E eles tinham que vender os grãos que era para ser ofertado no templo, para reverter em dinheiro para participar lá, no lugar, e no momento que não tinha voo, não tinha carro, não tinha trem. As hospedagens viajavam e eles iam para o templo a pé para celebrar as festas. Entendeu? Agora, o judeu tem isso. O judeu tem a sinagoga que a Shem não permita isso para ninguém. Mas se a sinagoga tivesse a 150 quilômetros do lugar onde eu moro, eu faria de tudo para pelo menos um sábado do mês eu estar ali com a minha família. Eu faria de tudo para todas as festas eu estar ali com a minha família. Tomara que todos vocês possam morar, se não próximo à sinagoga, pelo menos a 30 quilômetros dela, em que você possa estar todos os sábados, ter um lugar para rezar. Você vê que as pessoas não querem sacrifícios, as pessoas querem coisas fáceis. Ela quer uma Torá de graça, ela quer um Sidur de graça, ela quer um talit de graça, ela quer uma sinagoga na porta dela para ela não ir. Ela quer uma sinagoga na rua dela para ela não ir na sinagoga. Exatamente. Pessoas estão se deslocando dos seus estados onde não há minyan, onde não há sinagoga, para os lugares onde tem uma sinagoga. Entendeu? Então, para essas pessoas, eu falo, olha, é melhor você procurar a igreja que está aí perto da tua casa.
Procure. Paradoxal isso. Porque se você não vai vir nesse chamado, vai ter que vir em outro chamado. E tomara que o GPS chame a atualização quando você estiver distante. Nós somos os sobreviventes da Inquisição. Agora, dia 31 de março, é o dia da memória das vítimas da Inquisição. É o dia da memória dos sobreviventes da Inquisição. Dia 31 de março foi o dia que foi proclamado o fim da Inquisição em Portugal. E nós somos os sobreviventes. E somos chamados de diferentes formas, somos atraídos de diferentes formas, mas no mesmo lugar, com a mesma história, com a mesma origem. E nós estamos sendo chamados para o nosso próprio lugar, para o nosso retorno, para a nossa techuvá. Sabe por quê, pessoal? Só por 2 grandes motivos. Uma, que Deus jurou pelo seu próprio nome. Outra, porque Deus prometeu aos patriarcas que para onde quer que fossem espalhados os seus filhos, Ele os traria de volta. Eu não sei quantos chamados vocês terão. Porque Mordecai falou para Esther, quem sabe não é para esse momento que você está aí, ou que você está aqui. Mas que se nada for feito a respeito, a ajuda virá de outro lugar. Mas você não será poupada. Então não deixe passar de 3 vezes a chamada. Você tem que falar Rineine. Moisés foi para o lugar mais remoto, ele se exilou. Foi lá para Midian. E de lá Deus fez o chamado para ele. De lá Deus fez o chamado. Foi quando Deus decidiu, por causa de Abraão, que vale a pena morar entre os homens. A experiência de Moisés em relação a Deus é a pretensão de que Deus tem com todos os povos, com todos os homens, de aperfeiçoar a humanidade. Isso através da sua nação sagrada. Sabe por que nós estamos hoje aqui no Brasil e não em Eretz Israel? É porque nós somos Coanim. Somos Coanim. Se nós não atingimos o propósito, estando no lugar sagrado, nós atingiremos do lugar, sendo exemplo e inspiração para os não-judeus. Sendo exemplo e inspiração para todos os povos. Entendeu? E a nossa sinagoga, ela é a medida ou a medição que Deus faz das intensidades com que nós desejamos nos aproximar dele. É daqui que as nossas intenções são medidas. A nossa espontaneidade, o nosso desejo de retorno, o nosso desejo de dominar as nossas paixões, é o que Davi disse. Se a tua Torá não me dissesse, como poderia perceber os meus próprios erros? Visto que a Torá indica, agora ela indicou aonde estão os meus vícios, eu tenho que trabalhar nos meus vícios, não nos vícios dos outros. Nos meus vícios, nos meus desafios, na minha luta. Porque cada um desses que são superados, eu tenho uma aproximação. Se não for uma aproximação espontânea, através de votos, através de gratidão, que seja, pelo menos, através do retorno, da expiação, do arrependimento. Mas os chamados são feitos, pessoal. Somos chamados para retornar. Somos chamados para ser úteis, ativos, proeminentes, honestos, capazes, talentosos,
Esse é o tipo de chamada que Deus faz. Quem foram os que construíram o Mishkan? Quem foram? Os mais capazes. Os mais espontâneos. Tudo que nós precisamos para ter a melhor sinagoga, o Minyan, e o Akiva me falou uma coisa hoje, a espontaneidade, a natureza está movimentando as coisas. Vocês acreditam que nós estamos quase tendo Minyan para o Kabbalat Shabbat? Vocês já viram nós clamando lá no grupo? Venham formar Minyan para o Kabbalat Shabbat. Tem Kabbalat Shabbat que nós rezamos com 13, nós rezamos com 11, ontem nós rezamos com 9, faltou um. Faltou um que foi chamado e não veio. Ele estava lá desde as 3 da tarde falando, será que eu vou para o Kabbalat? Esse será que eu vou para o Kabbalat já era um chamado para formar o Minyan. Entendeu? Então hoje nós rezamos aqui com efetivo muito acima. Quando nós temos aí mais de 10 homens, então é considerado o mérito dos 10 primeiros que chegam. Não é assim? Quando nós não temos Minyan, nós temos que formar o Minyan. Alguém liga lá e fala, você vem para o Minyan? Vou, pode contar comigo. Aí ele garantiu que o Minyan vai existir. Quando isso acontece de forma orgânica, de forma natural, aí tem alguém que conta, é contado os 10 primeiros que chegam. E os 10 primeiros que chegam, ele ganha um mérito, ele garante o mérito dos que chegam depois, para que as brahot reservadas, e só no Shabat, elas sejam distribuídas de acordo com a necessidade de cada um. Entendeu? Então, perceber a presença divina, ela está na intenção com que você deseja fazer essa aproximação. Vamos nos aproximando, até que sejamos um Hanavi, um profeta. Até que possamos sentir a presença divina e não nos assustar a ponto de falar assim, Moisés, não fale Deus conosco, fale tu, porque certamente morreremos. Quando nós tivermos de novo essa experiência de que Deus fala conosco, como falou com Aharon, como falou com Shemuel, que a gente possa aproveitar essa oportunidade e falar, cheguei ao nível que nem a maconha, nem a cocaína, nem a bebida, nada dessas drogas te colocam lá. Mas uma experiência de elevação, de pureza, de grandiosidade, de humildade, as melhores energias vão fluir dessa intenção de aproximação. A nossa sinagoga, os nossos votos são medidos assim, pelas coisas que nós fazemos na prática, pelas transformações que nós promovemos. Essas transformações que nós promovemos é a medição que nós temos dessas intenções. Entendeu, pessoal? Peça vai ser agora dia 5, tá? Enquanto o Razan se prepara para retomar aqui o serviço, eu quero falar aqui a essa comunidade dizendo, nós temos coisas para terminar lá na nossa área social que depende de ajuda, que depende de espontaneidade, e nós temos mais 2 domingos que vai anteceder o nosso PES. Tá? O nosso PES. A oportunidade já nos foi entregue, já está em nossas mãos. Agora só falta executarmos isso. Tá bom?